Nesta quarta-feira da primeira semana da Quaresma, a liturgia faz uma espécie de pausa nos temas quaresmais, inclusive nessas liturgias mais penitenciais, e celebra uma festa, a festa da Cátedra de São Pedro. Cátedra significa cadeira. Justamente a partir da sua cadeira, o apóstolo Pedro foi escolhido para ser aquele que lideraria na caridade a Igreja nascente, a Igreja de Cristo. A figura da cadeira é uma figura muito significativa que vem de tempos ainda mais antigos e tem a ver com os atos de ensinar e de governar. Jesus Cristo mesmo escolhe o apóstolo Pedro não como seu substituto, mas como o seu vigário, aquele que em seu nome conduziria o rebanho dos cristãos depois da ascensão de Jesus aos céus e da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Pedro é, assim, o primeiro a quem Jesus confia a condução dessa nova estrada aberta no mundo, que é a sua igreja. A leitura que é proposta é o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, em que Pedro se dirige aos presbíteros, já existiam naquele contexto da igreja nascente, embora numa configuração um pouco diferente daquela que hoje nós conhecemos. E Pedro diz: eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e vos exorto a serem pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por ganância, mas livremente. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas antes sejam modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Esse trecho final até hoje é utilizado na ordenação dos bispos, sucessores dos apóstolos. Qual é a importância desse texto? No cristianismo, que foi se desenvolvendo nesses 20 séculos, com a comunidade crescendo, se espalhando por toda a terra, também se tornando mais complexa, mais plural, mais diversa, é central a figura do pastor, aquele que tem a missão de conduzir para o céu, não para outro lugar, não para os próprios interesses, não para os próprios pensamentos, não para as próprias ideologias, mas para o céu. Colocando em evidência não a si mesmo, mas o próprio Cristo. Então, qual é o pastor que Jesus Cristo quer? O pastor que é capaz de apagar a si mesmo para que Jesus Cristo resplandeça. Mas como esta meditação não se dirige aos pastores, eu quero levantar um aspecto que talvez nunca tenha passado pela nossa cabeça. É o pastoreio que todas as pessoas, todos os fiéis cristãos podem e devem exercer. Como assim um pastoreio de todos os fiéis? Acabei de dizer que ser pastor é conduzir o povo de Deus ao céu. Ora, todos nós podemos cumprir essa missão. Claro, cada um no seu estado de vida, mas todos podemos. Jovens, velhos, mulheres, homens, em qualquer contexto e estado de vida. Nós podemos ser pastores para o nosso próximo, ou seja, podemos ajudar o próximo a conhecer Jesus Cristo, a gostar de Jesus, a gostar da vida cristã, a buscar a vida do céu, a espiritualidade divina, com mais força, com mais entusiasmo, com mais empenho. Portanto, guarde hoje essa lição. Também você, também eu, nós todos podemos ser pastores, na medida em que somos chamados a sentir uma certa responsabilidade pela salvação de cada próximo, também dos grupos em que nós estamos inseridos, conduzindo esses pequenos rebanhos até o céu. A começar da nossa própria família, devemos todos nós ser pastores na nossa família, com essas características que Pedro descreve. Cuidar com o coração generoso, sem ganância, sem dominação, mas sendo um modelo, ou seja,
sendo pessoas que podem ser imitadas. Mas como chegar a esse ponto de dizer que os outros podem nos imitar? Se nós imitarmos Jesus Cristo. Então, sendo nós mesmos outros Cristos, podemos ajudar os outros a serem também eles outros Cristos. O Evangelho é o capítulo 16 de Mateus, nos versículos 13 a 19, exatamente aquele momento em que Jesus questiona os seus colaboradores mais próximos sobre o que diziam sobre ele. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Várias respostas surgem. Alguns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, Jeremias, algum dos profetas. Repare que existia um alto conceito de Jesus, um profeta, mas ainda assim muito distante da verdade da pessoa de Jesus Cristo, que vai muito, muito além do ser profeta. Jesus é Deus mesmo que se encarna na história, que entra na história. Pedro, um pouco como porta-voz do grupo, responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, um homem rude, pescador, com as mãos grossas, a pele queimada do sol, que entendia de peixe, de maré, de condução de barcos, agora assume o papel daquela voz que reconhece em Jesus Cristo o Messias. Esse trecho também tem aquela passagem em que Jesus o constitui a pedra sobre a qual a igreja nascente será edificada. Feliz és tu, Simão, não foi um ser humano que te revelou, mas o Pai que está no céu. Por isso tu agora és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus deixa muito claro que abre uma nova igreja, abre uma nova estrada na humanidade, a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, confiada agora à condução de Pedro a partir da sua profissão de fé no Cristo. Eu te darei as chaves do reino. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E a belíssima, belíssima promessa de Jesus: o poder do inferno nunca poderá vencer a minha igreja. Essa é a nossa confiança. Nos ventos e nas tempestades que assolaram a igreja nesses 20 séculos e ainda assolam, nas gravíssimas crises que nós enfrentamos, vindas de fora ou nascidas dentro mesmo das nossas comunidades, nós experimentamos que o mal, sim, entrou na igreja, entrou no cristianismo, mas nunca poderá vencer a igreja, porque a sua força vem do seu fundador, Jesus Cristo, que continua a acompanhar a igreja nos mares tempestuosos do nosso tempo e do tempo que virá. Portanto, hoje, o nosso convite é aquele de confiar em Jesus Cristo. Confiar também na igreja fundada por ele e na sua própria condução, por meio do Espírito Santo, ao longo da história. Nos sintamos felizes de pertencer ao número dos cristãos, ao número dos irmãos e irmãs de Jesus Cristo que encontram nele irmão e mestre e que seguem na sua igreja rumo aos céus. Bom dia.